Bem-vindos a mais um episódio do podcast Quebra-Nozes, onde quebramos a complexidade dos temas e discutimos ideias importantes para o mundo. Sem agenda, mas com princípios, com regularidade, mas sem maçar. Connosco temos Joana Balsemão, vereadora da Câmara Municipal de Cascais, responsável pelas áreas do ambiente e da cidadania. É um prazer ter-te connosco. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Vamos então passar à primeira parte do nosso podcast, que é o Sim ou Sopas. Maria, força. Está preparada? Não. No Sim ou Sopas, a primeira questão que temos para te fazer é se, quando estás a pensar em ideias ou exemplos internacionais em que países, cidades, te inspiras nas áreas do ambiente, da cidadania. Não mergulho imediatamente para dentro de um país e nem necessariamente para dentro de um continente. Mergulho para algumas outras fontes de informação que eu prezo muito. Uma delas é o jornal Guardian, o jornal britânico, que é muito, muito rico em termos ambientais desde há muito tempo. E, portanto, esse é sempre um ponto de passagem. Depois, outros pontos de passagem são as minhas redes internacionais, seja Bruxelas, onde eu já trabalhei, ou, por exemplo, no âmbito das Nações Unidas, onde eu também tenho agora funções informais, e depois aí vou pescar e posso ir parar a vários locais. Joana, entre a Alexandria Ocasio-Cortez e o Trump, com quem é que jantavas? Isso é fácil. É fácil? É muito fácil. Okay. Eu jantava com a Alexandra. Muito bem. Muito bem. Temos aqui mais uma questão. Tendo em conta o seu histórico familiar, nomeadamente a figura do seu pai, a política era inevitável na sua vida? Não. Aliás, entre 5 filhos, eu sou a única filiada num partido político. E a única que veio a ter... Que veio a exercer alguma função executiva. Mas não é, no meu caso, não se pode dizer que a política seja uma profissão. Aliás, o currículo mostra que isto aconteceu agora. É uma experiência fabulosa e interessantíssima. Não sei o que é que o futuro traz. Agora, ser filha de quem sou, e quando falamos disso falo também da minha mãe, significa que política foi sempre um tema presente. Claro. À mesa, nas discussões, em tudo. E que influenciou-te de alguma forma? De alguma forma, sim. A vontade de querer, como causa pública, há outras vias para desenvolver causas, e se calhar acabei por ser influenciada neste caminho. Claro. Outra pessoa que também foi desde muito cedo interessada pela política e por causas internacionais foi a Greta. E a minha questão é, em relação à Greta, sim ou sopas? Sim. Sim? Sim. Posso desenvolver? Claro. Sim, porque apesar de eu sentir que houve uma certa instrumentalização da Greta e não ver isso com bons olhos, eu acho que a existência dela foi absolutamente marcante por tudo o que aconteceu a seguir, ou seja, o efeito dominó da Greta. Sem a Greta não teríamos tido jovens sequer a perguntarem-se a si próprios o que é que são as alterações climáticas, não teríamos tido jovens nas ruas a manifestarem-se e com todo o efeito réplica que isso teve a seguir. Eu estou absolutamente convencida que as manifestações dos jovens em Portugal determinaram que os programas políticos das nossas eleições legislativas dedicassem mais parágrafos, ou pelo menos capítulos inteiros, ao tema do clima, quando antes isso não acontecia. E, portanto, eu vejo aqui uma sucessão de eventos de relação causa e efeito. Não é só a Greta, há toda uma outra constelação que contribui para isso, mas ela foi uma estrela importante dessa constelação. Certo. Sim. E hoje, para nos falar de ambiente e cidadania, temos a Joana Balsemão, que tem tido responsabilidades nessa área no município de Cascais, e para quebrar a nós de hoje, que tem a ver com estes dois temas, a primeira questão que tínhamos para lhe fazer era a seguinte: no âmbito da resposta às alterações climáticas e no âmbito de uma preparação de políticas ambientais, qual destes órgãos considera mais importantes? A União Europeia, o Estado Central, os municípios ou os cidadãos?
Ou seja, nesta constelação, qual é para si o mais importante? Impossível escolher um. É mesmo impossível. E consigo falar com alguma propriedade porque já desempenhei funções em todos esses níveis, tenho esse privilégio. Vamos começar do geral para o particular. Sem a União Europeia não há diretrizes, não há metas. Quando eu digo diretrizes, podem estar emanadas em regulamentos ou diretivas. E eu estou absolutamente convencida que se Portugal não estivesse na União Europeia, é muito provável que não tivéssemos tido os progressos ambientais que temos tido. Portanto, é importante haver cenouras e chicotes que nos empurrem por este caminho e que o façamos num sentido coletivo, porque se sentíssemos que estávamos sozinhos, era muito mais difícil. E, portanto, em Bruxelas discutem-se propostas legislativas que saem da Comissão, todos os Estados-membros têm direito a uma palavra, depois há um processo co-legislativo, em paralelo o Parlamento, que representa partidos ou famílias políticas, também tem um voto na matéria. Isto tudo é moroso, mas eu não consigo encontrar outro modelo. Temos alguns exemplos fabulosos, por exemplo, o pacote dos plásticos, que é extremamente completo, muito exigente, toca em todos os aspectos, desde a investigação à produção, à deposição, e conseguiram fazer isso num espaço de quase um ano, um bocadinho mais. Mas normalmente não é assim. Normalmente os processos legislativos demoram. Depois, esta legislação declina em legislação nacional. Os Estados-membros têm de integrar estas leis no seu dia-a-dia e temos os municípios como receptores últimos, é o chamado last mile, em muitos casos. Às vezes sentimos mais, outras vezes sentimos menos. Por exemplo, a legislação, e aqui vou introduzir outro ator que vocês não referiram, que são as empresas. A legislação para as emissões dos gases com efeito estufa, dos tubos de escape dos automóveis. Determina metas. Essas metas não têm que ser cumpridas pelos Estados-membros, mas sim pelos fabricantes automóveis, embora sejam discutidas por países e por representantes. Ao nível local, tenho uma estatística interessante. Os ODS, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, 2/3 deles não podem ser concretizados sem o contributo das autarquias. Portanto, isto diz-me muito, diz mesmo muito. Quando se fala desde clima a oceanos, passando por biodiversidade e consumo e produção sustentáveis, sim, perceber o papel que as cidades têm é absolutamente extraordinário. E muitas vezes as cidades são esquecidas em todo este processo. Eu digo cidades no sentido de aglomerados urbanos, municípios, o poder local. O poder local está a passar por uma grande transformação. Antigamente, as autarquias dedicavam-se a questões que eram mais preto e branco, os funcionários públicos seguiam um fluxo de decisão, era tudo muito mais binário e os cidadãos estavam no fim dessa cadeia de decisões. Agora tudo isto está em alvoroço, porque a cada dia os funcionários públicos têm de aprender novos conceitos, não é? O que é adaptação às alterações climáticas, o que são os ODS. E além disso, agora os cidadãos estão no meio. Portanto, nós, funcionários públicos, trabalhamos com, não é só, eles não são meros receptores, nós trabalhamos com eles, porque trabalhamos para eles. E, portanto, isto tudo claro, é altamente revolucionário, é um período de transição muito interessante. Nas cidades estão grandes impactos ambientais, se nós pensarmos que é lá que estão as construções, as atividades, as pessoas, etc. Portanto, há impactos ambientais negativos, mas também é nas cidades que há a densidade e a escala que permite trazer as soluções. Portanto, é nas cidades que também está a inovação e todo o potencial de resolução. Eu acho, e digo muitas vezes, que é nas cidades que vai ser ganha ou perdida a batalha da sustentabilidade. E por isso apregoo muito frequentemente nos fóruns multilaterais que tem que ser dada voz aos municípios. Em Bruxelas, no seio da União Europeia, eu acho que o modelo é bastante bom, no Comitê das Regiões.
nas Nações Unidas ainda não se encontrou um modelo que Não é mais permita difícil. ouvir as Ao cidades. nível Sim, das Nações Unidas, é mais ouvir as difícil. cidades, ou ficávamos pelas mega cidades, Sim, ou então mas as seria... cidades são fundamentais até para. Lá está, ODS é um projeto das Nações Unidas. Exato. Se querem ver os ODS levados a bom porto, é através das cidades, é a proximidade que as cidades têm aos cidadãos que vai fazer a diferença. Acredita que eles são execuíveis, os ODS, nomeadamente nos prazos a que as nações se Tem que ser. comprometeram? Tem que ser, tem que ser. E se não for desta, eu não sei quando é que vai ser, porque os ODS são provavelmente. Temos 10 anos, não é? Temos 10 a anos. 2030. 2030, portanto. Mas pela forma como foram construídos, por serem tão consensuais, eu acho que nunca houve uma ferramenta com tanto potencial ao nível global como esta. Se pensarmos nos antecessores, os objetivos Objetivos do milénio. do não é? milénio, 2000, não é? sim, que foram elaborados sem auscultação pública por um grupo de Sábios. homens Homens. Sim. numa sala das Nações Unidas. Não Sem é relevante o envolvimento. género, mas neste caso calhou serem homens numa sala das Nações Unidas sem envolvimento exterior. Aqui foi completamente diferente. Foram construídos ao longo de 3 anos com o envolvimento de peritos de todo o mundo, com auscultação porta a porta e foram votados por 195 países. É uma ferramenta comunicacional com muito potencial. Às vezes não é claro para nós depois como é que se aplica o caminho, portanto, cada organização improvisa. Ou seja, um primeiro-ministro de um país africano ou uma presidente de Câmara na Europa, alguém na direção e na administração de qualquer empresa, todos sabem o que é que são os ODS. Importantíssimo é não usar os ODS para a lavagem verde, o chamado greenwashing. Isso é inaceitável, ou seja, pintar relatórios de sustentabilidade com ODS, mas sem a substância, isso não é aceitável. Eu também queria falar dos cidadãos, porque vocês referiram os cidadãos como atores Claro que sim. fundamentais e há muitas vezes há quem me coloque a questão de mas o que é que o meu impacto, eu sou um indivíduo, sou um cidadão em 7 bilhões, que diferença é que eu faço? E dito assim, de facto, pode ser que não faça muita diferença. As políticas macro são sempre importantes, mas as atitudes individuais no âmbito de uma cadeia de valores, e quando eu falo de cadeia de valores é, por exemplo, esta blusa é feita de casca de banana, não é comestível, mas pronto, é uma blusa sustentável e é produzida em Portugal. Obviamente é bastante mais cara do que as outras, mas estão internalizados todos os custos que ela teve e eu sei que estou a pagar o preço justo. Portanto, eu estou, através de uma decisão de consumo, a influenciar uma cadeia de valores. Claro. Pronto. E também influencia outra cadeia de valores se comentar isto com outras pessoas que depois podem ter atitudes semelhantes. E eu acho que estes pequenos gestos é como uma gota que cai num lago e faz todos aqueles círculos concêntricos. Cada círculo tem o seu papel. Portanto, o cidadão é um pequeno círculo, o sistema local, nacional, multilateral, mas todos têm o seu papel para causar aquela onda, aquela transformação no lago. Sim, certo. Em relação a isso, por acaso há um exemplo giro, eu acho que é com a Puma, não sei se deves conhecer esse exemplo, acho que foi nos anos 90 que as mães dos Estados Unidos começaram a perceber que os sapatos, acho que era da Puma mesmo, estavam a ser fabricados por crianças na Ásia e desrespeitando todos os valores que na altura também já estavam a ser implementados, então fizeram um boicote comercial à empresa. Foi giro, porque como foi as mães todas, eu acho que esse é sempre um exemplo giro, foram as mães todas dos Estados Unidos, a Puma viu-se mesmo obrigada a reestruturar toda a forma de produção, porque senão ia à bancarrota, porque não havia compradores. E esse é um exemplo sempre muito giro. Mas em relação a isso, eu queria te perguntar se a globalização achas que ajudou ou se piorou a situação ambiental? Se ajuda em relação ao ambiente, ou só uma moeda de dois lados, não é? É uma moeda de dois lados, mas eu não poria a culpa ou a responsabilidade no fenómeno da globalização, mas antes
nos estándares ou nas políticas que são aplicadas. Portanto, não é por haver globalização que tudo isto é pior. A degradação ambiental é acentuada quando não são aplicados princípios, procedimentos, etc. Se a forma como uma mina, por exemplo, funciona no Congo, não tem nada a ver com a forma como uma mina funciona na Austrália, por exemplo. Portanto, há formas de minerar que são mais sustentáveis, que atentam aos direitos humanos e dos trabalhadores, e outras que fazem exatamente o oposto. Referiu um bom ponto. Referiu, por exemplo, a Austrália e referiu o Congo. Não existe muitas vezes neste debate também uma noção de que é mais fácil para determinados países ou regiões adotar um desenvolvimento sustentável, porque já estão num nível de prosperidade, riqueza, crescimento, bem-estar humano, social, que lhes permita procurar uma conciliação e procurar introduzir sempre a sustentabilidade no crescimento económico, face, por exemplo, a economias emergentes. É que muitas vezes emerge este debate como que até mesmo o âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável serão sempre mais fáceis de cumprir por quem já está mais à frente no caminho de desenvolvimento. Ou pensa que não há esta dinâmica assim tão acentuada e todos os países têm estado a alinhar-se no mesmo sentido? Acho que em termos de cumprimento de metas, muitas vezes mesmo quem já vai na dianteira nem sempre tem a vida mais facilitada. Nós temos uma expressão nas negociações que é os frutos maduros que são mais fáceis de colher, não é? Os que estão cá em baixo são mais fáceis de colher. E foi isso que muitos países nórdicos, por exemplo, já fizeram. E agora, para fazer o caminho restante, vai haver a necessidade de um esforço de investimento e de inovação muito mais acentuado, que não é proporcional à primeira metade do esforço. Mas eu também não queria fugir à pergunta do Congo. Quem diz o Congo diz uma economia emergente, eu sinto que país em vias de desenvolvimento. ao nível pessoal e individual, naturalmente, se uma pessoa tem que escolher entre pagar mais para comer legumes biológicos ou pagar menos para não comer legumes biológicos, para comer legumes convencionais, a decisão vai sempre ser financeira e isso é perfeitamente compreensível. Ao nível nacional ou das autoridades locais, isso já não é compreensível, porque estamos a construir uma sociedade de raiz. Se os rios estão poluídos ao ponto de já não haver biodiversidade, se a costa está carregada de sacos de plástico, não interessa de onde vieram, se as florestas são depauperadas de dia para dia para a indústria madeireira e por aí fora, não há espécie humana sem ambiente. Também não há economia sem ambiente. Então isto tem que ser conjugado. é fácil assumir, e já teve essa experiência, já participou em cimeiras do clima, como a COP25, que existe hoje uma convergência quase global para a resposta às alterações climáticas, ou ainda é possível identificar alguns países, algumas regiões com maior resistência em abraçar um caminho? Por exemplo, eu penso que a Europa tem sido até tem sido líder, mas se outros países a nível mundial ou outras regiões têm mais dificuldade em convergir para este caminho? E tendo em conta a sua experiência, porque já participou em... Eu sou muito flutuante nesse tema, em termos emocionais, mas sim, guardo como ponto máximo eu ter podido testemunhar as negociações e o culminar do Acordo de Paris, que foi extremamente duro e depois muito emocionante. Tive a sorte de estar ao lado do John Kerry e de o poder abraçar quando o martelo foi lindo. Foi inesquecível, até porque ele teve um papel fundamental. Sim. Naquele momento pensámos que estava tudo pronto para mudar, porque a arquitetura era fabulosa, apesar do acordo ser voluntário. A arquitetura era de facto muito sólida e sentia-se uma enorme convergência, sentia-se muita pressão pública, como nunca antes, não era só dos ativistas, era do público em geral. Mas depois devagarinho tudo isto começou a desmoronar. Os Estados Unidos anunciaram a sua saída. Foi uma oportunidade para a Europa e para a China se assumirem como líderes. É muito interessante porque nunca pensei que a China pudesse querer assumir esse papel, mas sim.
Isso desmotivou muita gente, mas ao mesmo tempo foi interessante porque o governo, o executivo, a administração Trump desiste do Acordo de Paris, mas quem é que dá um passo em frente? O poder local, o poder federal, as empresas, o setor privado, foi espetacular. O setor privado americano. Sim, sim, sim. Que disseram, tudo bem, ao nível central não querem avançar, mas nós não vamos desistir. E isso depois foi outra onda de esperança. Há um economista, William Nordhaus, que diz, ele é muito radical, ele acha que não devia haver este tipo de acordos multilaterais porque são muito fracos, porque não há penalizações para quem não cumpre. Era, sim, a minha questão, sim. Portanto, no âmbito do Acordo de Paris, cada Estado-membro definiu uma meta respectiva de redução de gases com efeito de estufa. O objetivo é, a nível global, ficarmos abaixo dos 2 graus centígrados de aumento da temperatura. Chegámos à conclusão que, mesmo que fossem concretizados, íamos chegar aos 3,7 graus centígrados de aumento da temperatura. Em 2018 houve este balanço, este ponto de situação. Em 2020, que é assim a arquitetura, cada 5 anos faz-se um balanço e depois intercaladamente nos outros 5 anos, portanto 2020, 2025, são reavaliadas as metas e há uma regra que é no backsliding, ou seja, se eu defini uma meta de X, agora não posso definir menos do que isso, ou mantenho ou aumento a minha ambição. Portanto, esta arquitetura é extremamente interessante. Sim, mas nessa questão, acho que o problema das relações internacionais é sempre um bocadinho esse, a meu ver, que é aquilo que estavas a falar. Como não há sanções aplicáveis aos Estados que têm soberania última, e esta questão de não há um governo mundial e, portanto, é sempre mais difícil. Na União Europeia acho que é um bocadinho diferente, mesmo assim ninguém pode expulsar nenhum membro da União Europeia. E, portanto, como é que confiamos só mesmo na boa vontade dos Estados? Se mudar a administração ou se o interesse dos Estados, porque acho que é sempre o que está acima, for maior no sentido de quebrar estas metas ou quebrar estes princípios para conseguir maior... Tens toda a razão. Como é que isto acontece? Tens toda a razão e dizias bem, na União Europeia é diferente, Claro. porque quando há incumprimento da legislação europeia, Há multas. Claro. Há multas. E há processos de incumprimento e, portanto, isto é levado a sério. No sistema multilateral é diferente e há muito aproveitamento, há quem aproveite o esforço dos outros. Sim, free riders. Os free riders. Mas isto traz-me a... Queria falar do tal economista, o Claro, William sim, Nordhaus, sim, porque ele tem um sistema muito radical, uma proposta muito radical. Ele acha que devia haver não um acordo, mas um clube do clima, e quem não se juntar ao clube tem penalizações. Portanto, e essas penalizações são tarifas de importação. Portanto, Sim, se eu estou no clube, mas vocês não estão, se quiserem exportar para mim, tenho de pagar X% de taxas aduaneiras. Sim. É interessante. Só que aqui, isto traz-me também à minha mais recente vaga de entusiasmo, que estranhamente tem a ver com o Covid. Sim. O nature is healing, não é? É aquela ideia de que o nature is healing, mas baseado em factos e não em mistificações como os golfinhos em Veneza. Certo. Por um lado, sim, nature is healing, mas estamos numa miséria económica e, portanto, a ruína económica não pode estar associada ao bem-estar da natureza, ou seja, claro. Não tem que haver uma escolha entre termos a natureza sã ou a economia sã. Os dois têm que ir de mão em mão. E eu acho, e espero não estar a ser excessivamente otimista, eu acho que o pós-Covid traz uma oportunidade absolutamente única. Ou seja, se antes já tínhamos a tal constelação de que falávamos há pouco, com líderes mundiais alinhados, com a opinião pública alinhada, com as evoluções tecnológicas que houve, porque hoje em dia fazer renováveis é diferente do que era há 10 anos atrás. Com o conhecimento científico que temos, a recuperação pós-Covid é um momento decisivo, na minha opinião. A recuperação pós-Covid tem que ser assente em crescimento... Uma agenda verde.
Crescimento verde, sem Mas dúvida. crescimento económico, claro. Sim, porque é o momento de provar que a recuperação económica e social não tem que ser dissociada Claro. da ambiental. Sim, aliás, sim, tem que estar Isso em par. Sim. isso é interessante, até porque às vezes ouvimos algumas vozes que, quando falam da agenda verde, não colocam, e aquilo que a Maria disse e bem, a noção de crescimento. Ouvimos cada vez mais pessoas a falar de crescimento. E eu confesso, para mim faz-me alguma confusão esse conceito, porque não conseguimos distribuir bem-estar social, distribuir prosperidade. E eu às vezes gosto, quando se discute estes temas, que é falar de coisas que todos nós compreendemos. Distribuir rendimentos às pessoas, distribuir a capacidade de eu comprar comida para a minha casa, ou de eu conseguir pagar uma conta ou pagar uma prestação numa economia que está a perder rendimentos, portanto, uma economia que está a decrescer. E eu não sei qual é a sua opinião, se gosta da ideia de crescimento, porque ouve-se cada vez mais vozes a querer um decrescimento. É verdade. Eu confesso que é um bocado absurdo na minha noção. Associam o contra o capitalismo ao ambientalismo. Do género, se eu sou ambientalista e quero ver o planeta a prosperar, eu tenho de destruir a sociedade capitalista. Sim, E não portanto, existe eu aqui estou uma só... articulação. E acho que tem que haver, não é? É uma A União dicotomia que não Soviética pode era um existir. problema. Também não gosto Aliás, de dicotomia. as questões ambientais não podem ser politizadas. Pois. Esse é o primeiro isso. erro. Esse é o É primeiro isso. erro. E o decrescimento para mim não é uma solução. Para mim a solução são políticas que não degradem o ambiente e isso é facilmente provável. Por exemplo, na União Europeia já se verificou há muitos anos o famoso decoupling. O decoupling é nós conseguimos baixar as emissões cerca de 1 ou 2% ao ano, enquanto que a economia continua a crescer 1 ou 2% ao ano. Portanto, está provado que é possível, ou seja, É possível fazer essas duas coisas, claro. é possível que os dois vão de mão em mão. É possível. E agora descendo um pouco o patamar para aquela que é a sua experiência, enquanto responsável, vereadora destas áreas, que projetos ou iniciativas se orgulha de já ter implementado, de estar a implementar no âmbito do cumprimento dos ODS ou no âmbito ambiental? Então, 2, 3, para não amassar muito. É a oportunidade para gabar. não é o meu forte. Não, mas ou seja, faço esta questão mais do que para registro biográfico, enquanto convidado do nosso podcast, mas mais para se perceber o contributo que é dado por uma determinada política que é executada mais próxima das pessoas, que é o caso, por exemplo, de uma política municipal. Certo. Vou continuar nas alterações climáticas e as medidas que eu vou referir tocam a todo o Executivo e por isso é que é tão interessante este tema, porque antigamente trabalhávamos de forma muito mais vertical, ou o organograma de uma autarquia era encaixável em linhas retas. Caixas estanques. E agora já não é. Se tivéssemos que refletir a realidade, íamos ter zigzags e curvas, e isso é interessantíssimo. Às vezes é complexo, mas é muito mais interessante. Então, as alterações climáticas têm dois lados da moeda. Um é a mitigação, temos que reduzir as nossas emissões, e outro é a adaptação. A adaptação é, bom, este fenómeno está aqui, já chegou, já o sentimos. Mesmo que hoje desligássemos todas as torneiras, todos os emissores de todo o mundo, há um efeito físico e químico que implica que as emissões perdurariam na atmosfera durante pelo menos mais 5 anos. Portanto, sabemos que temos que contar com este fenómeno, mais vale adaptar-nos. Temos que nos adaptar depressa. E isto é muito importante ao nível local. Porquê? Porque é à porta dos municípios que os cidadãos vão bater se houver um fenómeno climático extremo, por exemplo, vou bater na Madeira, mas que temos tido mais tempestades de inverno costeiras, temos, fogos florestais sempre houve, mas agora com maior intensidade, o período de fogos parece que não acaba, porque há cada vez mais calor e menos chuva, e nós temos de estar preparados para chuvas torrenciais, cheias, tudo isto. E este é um fenómeno das alterações climáticas que toca muito ao nível local. Já a mitigação é o nosso contributo, nós sentimos que temos o dever moral de contribuir
para o bolo global, apesar das emissões de Cascais serem uma gota no oceano mundial. Mas lá está. E há bocadinho vocês perguntavam como é que se convencem os políticos. As alterações com ou sem alterações climáticas, todas estas medidas fazem sentido, porque eficiência energética, renováveis, menos veículos na estrada ou mais mobilidade suave, tudo isto é o quê? É menos dependência do exterior na compra de petróleo, que são bilhões, Portugal é 80% dependente, menos poluição nas estradas, não é? Qualidade do ar, morrem 400 mil pessoas de morte prematura na Europa por causa de má qualidade do ar, é muito. Qualidade sonora, por todas essas razões, ou seja, os co-benefícios são tão positivos que, com ou sem o paradigma de alterações climáticas, fazia sentido investir em tudo isto. E também se concretiza, por exemplo, uma medida que... Vou concretizar, desculpa. Há uma medida que tem sido muito conhecida nos meios de comunicação social, que é pessoas que estão mais próximos ou mais afastados do município, que é, por exemplo, a implementação de transportes públicos gratuitos para todos os cidadãos. É uma revolução. E é um género de uma política que nós costumamos associar, por exemplo, aos países mais desenvolvidos da União Europeia. Não é? E necessariamente aqueles que têm uma resposta verde mais forte. Por exemplo, a Suíça, a Áustria, a Holanda, os países nórdicos, têm sido, ou a nível nacional, ou cidades em que existe essa resposta. Não é? Sim. O transporte coletivo ser uma alternativa, mas também existir um forte incentivo a que as pessoas o utilizem, não apenas dizer às pessoas que têm transportes coletivos. É absolutamente revolucionário e é uma medida que me deixa muito orgulhosa e vai tocar na tal do outro lado da moeda, que é a mitigação. Como é que Cascais pode reduzir as suas emissões? Nós sabemos em Cascais que 50% das emissões que são produzidas naquele concelho têm a ver com o transporte. Sim, okay. E, portanto, atacar esse calcanhar daqueles é essencial. E, portanto, que melhor forma de o fazer se não criar alternativas? É isso que as políticas públicas fazem. Não basta o Executivo estar do alto da reunião de Câmara e dizer aos municípios tentem não andar de veículo privado ou andem em transportes públicos se as alternativas não estão lá. Claro. Portanto, as alternativas têm que existir. E quando eu falo de alternativas são as rotas também. Houve agora um concurso público que nos vai permitir duplicar o número de quilómetros, portanto as carreiras vão ser muito mais abrangentes e que melhor incentivo do que a gratuitidade. Claro. É o melhor incentivo que se pode encontrar. Sim. Na área da adaptação, só porque estavas a pedir exemplos concretos, eu vou-vos dar 2 exemplos. Um são as ribeiras. Cascais não é ainda conhecido pelas suas ribeiras, mas elas existem. São lindas, em potência. Correm normalmente de norte para sul, mas são bens ambientais que têm sido um bocadinho descurados. E o objetivo agora é requalificá-las. Uma delas já está, que é a Ribeira das Vinhas. Agora estamos a atacar a mais difícil, que é a Ribeira de Sassueiros. Difícil porque tem muitas zonas industriais, pronto, mas a renaturalização das ribeiras, a devolução das ribeiras aos cidadãos. Porque é que isto é importante em termos de alterações climáticas? Porque se há chuvadas muito fortes e as ribeiras não estão naturalizadas, o impacto mais evidente vai ser cheias a jusante. Além de muitos outros co-benefícios. Além dos benefícios, por exemplo, para o turismo, para as pessoas visitarem. Sim, e dos municípios poderem fazer passeios, etc. E mesmo para nós, Câmara, tem sido muito útil na Ribeira das Vinhas, porque como há mais visitantes, há mais olheiros. E sempre que há uma descarga ilegal, por exemplo, as pessoas sabemos. Muito bem. Maria, mais alguma questão? Sim, eu tinha uma questão que é, só para acabar aqui a nossa nós, que vai ficar sempre aquém. Nós nunca conseguimos partir a nós até o fim. Que é, o que é que achas mais benéfico, nesse sentido de medidas, se é a taxação? Porque nós vemos muito que o nosso país, especificamente não ao nível municipal, mas ao nível do Estado Central, taxa bastante a gasolina, o gasóleo. Nós temos uma das maiores taxas da Europa, se não a maior. Nós pagamos cerca de 70% do que pagamos no preço de cada litro em impostos. E o que é que achas mais benéfico? Se é a gratuitidade dos transportes, por exemplo,
em que de repente ficam públicos e as pessoas têm de facto uma capacidade de escolha, ou se é taxar ao máximo para tentar desincentivar as pessoas de usar transportes privados. O que é que acha nesse sentido aqui? Certo. Aqui não é sem sopas, portanto, Claro, posso dizer os dois. sim. Tem que haver cenouras e chicotes em todas Ok. as políticas públicas. E uma das razões da falha do sistema climático é que, de facto, o preço da tonelada de carbono baixou muito e deixou de constituir um incentivo, para além de que só a Europa é que tem um mercado funcional. Mas vejam como é que foi com os sacos de plástico. Foi fenomenal. Aplicou-se uma taxa, que até era uma boa fonte de receita para o Estado, mas a alteração de comportamentos deu-se tão rapidamente que Sim, a foi um receita incentivo acabou. contrário. A receita acabou, mas também as pessoas deixaram de usar tantos sacos de plástico Quando eu estava na asas. Nova, o diretor da Nova, o Daniel Traça, dizia muito que se queremos que as pessoas façam algo, é preciso dar-lhes um incentivo a fazê-las, não é apenas dizer façam, é dar um incentivo. Sim. E basicamente os sacos de plástico foi um incentivo contrário, foi ok, o saco de plástico agora custa 50 cêntimos ou custa 10 cêntimos, e as pessoas, por uma questão financeira, não é? Pronto, por isso é que estava. Por uma questão financeira, não sei se a maioria foi por uma noção altruísta. Mas eu acho que o altruísmo pode vir no fim da linha. O altruísmo é perigosíssimo, é verdade, mas isso Talvez não. Ou seja, não sei se foi cada cidadão responsavelmente ecológico a pensar, mas não queria, se calhar começou com um gesto em que eu não quero pagar 10 cêntimos ou 50 cêntimos por um saco. E depois percebeu teve impacto. que não lhe fazia falta. E depois percebeu que não tinha impacto. Claro, sim. exato, Que não lhe fazia falta. Eu antes acreditava muito que bastava informar ou fornecer informação e que isso ia gerar uma alteração de comportamentos. Sim. Em termos de políticas públicas, isso é completamente errado. E, portanto, já falámos de incentivos bons e maus, positivos e negativos, mas eu lembro-me sempre de um diagrama que estudei no meu mestrado, que eles chamavam o Diamond of Change. Não basta dizer, não usem plástico descartável. Se depois nas reuniões de Câmara ou nas Assembleias Municipais nós estávamos a usar garrafas de plástico descartável, nós temos que dar o exemplo. Portanto, rapidamente se alterou o sistema interno. Dar o exemplo, engage, eu não gosto do termo engajar, envolver talvez. Portanto, quando são políticas mais complexas ou que impliquem mudanças mais radicais, é sempre importante envolver Os cidadãos. Claro. Sim. Explicar, ouvir, ajustar, eles fazem parte da solução. Não, lá está. Pronto. E depois há outro E, que é o enabled, como falávamos há pouco, é preciso dar alternativas e portanto, os autocarros gratuitos com mais carreiras, ou então, voltando ao exemplo das garrafas de água, não basta dizer aos funcionários da Câmara não usem garrafas descartáveis. Então, o que é que nós fizemos? Pusemos dispensadores de água, fornecemos um cantil ou uma garrafa a cada um, isso é dar alternativas. Claro. Pronto. Claro. E portanto, eu penso sempre nestes eixos Da como ação, um todo, claro. da ação, para o desenvolvimento. Só para terminar, é uma otimista face ao combate às alterações climáticas. Sou. Ainda bem. Sim, claro. Senão, se calhar, não era tão motivada para o meu trabalho. Dia-a-dia. Sim. Muito bem. Queres passar à última parte do nosso programa, que é o Já Sem Nós? O Já Sem Nós, basicamente, é uma parte do programa em que nós nos retiramos e deixamos-te a falar com tanto os nossos ouvintes que fizeram perguntas e nós selecionámos uma, e depois para partilhares qual é a coisa que queiras, o que te vai na alma. E basicamente a pergunta que nós selecionámos é do João Santos, em que ele te pergunta porque é que não tens redes sociais. Se é por questões até ambientais, contra a globalização e tudo isto, ou como é que... Não há aqui qualquer motivação ambiental. Certo. Nem sequer foi uma escolha muito consciente ou premeditada. Foi intuitiva, depois foi-se consolidando. A verdade é que eu não sinto falta. Como é que eu sei que não sinto falta se nunca tive? Eu estou em contacto com os amigos com quem quero estar em contacto. Eu tenho acesso à informação de forma proativa, mas também sou receptora de informação porque amigos, colegas frequentemente me mandam por WhatsApp, por e-mail, outros meios mais tradicionais,
artigos ou notícias interessantíssimos portanto, eu não percebo, para mim, eu não sinto que haveria uma enorme mais-valia, exceto na disseminação do trabalho. Exato, sim. Que eu faço. A Câmara Municipal de Cascais é a entidade que eu institucionalmente represento. Felizmente é uma organização que está muito bem servida em termos de comunicação portanto, as iniciativas da área do ambiente e da área da cidadania são largamente disseminadas pelas redes sociais da Câmara e pelos canais internos. Certo. Portanto, eu não sinto que esteja a falhar à Câmara por não ter, e eu, a nível pessoal, sinto que não preciso. Sim, também não estás envolvida assim nas lutas de Twitter, aquelas lutas assim muito agarridas de política. Também é bom sair às vezes, porque aquilo cansa uma pessoa. Aquilo cansa. Mas estou disponível, é muito fácil de encontrar o meu e-mail. Portanto, algum cidadão que precise não me verá como uma pessoa indisponível. Claro. E isso é importante. Sim. Muito obrigado, Joana. Obrigada. E, portanto, para terminar o nosso podcast, convidamos a partilhar connosco algum livro, reflexão, nota, filme, música. Fica um pouco sempre à escolha dos nossos convidados. Façam uma partilha final para os nossos ouvintes de algo que considerem interessante. Um desabafo também é fixe, às vezes. Acho que tenho um bocadinho disso tudo para partilhar. Só tem a de escolher um. Quer dizer, pode ser dois. Sim. Obrigada, Maria. Totalitários aqui. Sim. Que solidariedade. Exato. 2. Um livro que agora se calhar torna-se ainda mais interessante nesta fase, que se chama Silêncio na Era do Ruído. O autor é norueguês, estou a puxar pela cabeça, Erling Kage, que é um homem normal, é advogado, trabalha das 9 às 5, casado ou divorciado com filhos, mas também é explorador e colecionador de arte moderna. Explorador no sentido de quem sobe às montanhas mais altas e até já foi explorar os túneis de Nova Iorque. Portanto, é assim uma personagem. E o livro é sobre o silêncio. Na Era do Ruído. Exatamente. E o silêncio exterior e interior não é excessivamente filosófico. Não é preciso ler de seguida, pode escolher capítulos porque todos fazem sentido e diz-nos muito sobre o mundo frenético atual, um mundo frenético esse que muitos de nós começamos agora a questionar por causa do confinamento e, portanto, eu acho que é um livro que pode ressoar junto de muitas pessoas e o pensamento tem a ver com isto. O ritmo frenético da sociedade e o impacto que o Covid e o confinamento e as consequências nos trouxeram. E a reflexão que eu deixo é nós existimos enquanto espécie humana, mas existir significa coexistir. Portanto, nós humanos temos agora uma oportunidade para nos lembrarmos disso, porque nós coexistimos com todas as outras dimensões naturais que nos sustentam, a dimensão vegetal, mineral, atmosférica, até a dimensão das próximas gerações. Nós coexistimos com quem ainda não cá está. Claro. E eu acho que a crise pela qual passamos, a crise de saúde pública e agora a crise económica e social, dão-nos a obrigação de nos recordar disso, porque há inevitavelmente uma dimensão ambiental e isto é a oportunidade de fazer diferente e melhor. Muito bem, uma excelente forma de terminarmos o nosso episódio, mais um do podcast de Quebra-Nozes. Fiquem connosco, para a semana teremos um novo episódio e, portanto, resta-nos agradecer à Joana Balsemão esta simpática conversa pelo desafio. Muito obrigada. Tiveste aqui connosco. Muito obrigado, Joana. Muito obrigada.